Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José, o seu professor de ciências, e hoje a gente vai falar de um reino que dá muito papo, que dá muitas discussões para os cientistas, né, por causa da sua questionável classificação. A gente vai falar sobre o reino protoctista, né, nome mais atualizado. Outros livros, outros locais que vocês podem consultar podem trazer o nome como protista, tá? Mas o nome atual seria protoctista, ok? E por que esse reino ele dá tanta discussão, professor? Simples, porque neste reino nós não temos grupos de seres vivos que têm, né, uma descendência, que tem um ancestral em comum, eles são bem diferentes, né? Dentro do reino protoctista, nós temos o grupo dos protozoários e nós temos o grupo das algas. O carro do circo tá passando. Desculpa aí. Bom, pessoal, a gente vai dividir as nossas aulas, né? Essa semana eu vou divulgar essa aula aqui para vocês, então, óbvio, sobre protozoários, e na outra semana eu faço outra aula sobre as algas. Lembrando que os dois estão dentro do mesmo reino, tá? No reino protista. Então devido a essa classificação um pouco diferenciada, né, de termos algas e protozoários no mesmo grupo, fica um pouco confuso, né? Eles descendem, né? Eles têm um ancestral em comum? Na verdade não, né? Então por isso que se tem muitas discussões. Mas não vamos entrar a fundo nisso daqui. A gente vai começar falando sobre a nomenclatura. Então, o reino protista ou protoctista, proto, né, que significa primeiro, e zoários, que significa animal. Então, eles foram considerados, né, como os primeiros animais lá atrás, né? Hoje em dia a gente já sabe que eles não são classificados assim, tanto é que eles não estão dentro do grupo Animalia, né, ou Animalia, ou do reino dos animais, tá? Eles estão classificados fora deles. Nós temos como características gerais desses organismos, né, organismos unicelulares, que quer dizer o que, professor? Que eles realizam todas as suas funções dentro de uma única célula. Sério, professor? Sério? Então eles são unicelulares. Todas as suas funções, como a digestão, respiração, né, a reprodução, tudo acontece ali dentro daquela única célula. Eles são heterótrofos. Quer dizer o que, professor, isso? Eles dependem de outros organismos para sobreviver. Então, eles têm essa classificação aí, tá? Eles podem ser livres ou eles podem ser parasitas, né? Como assim livre? Eles vivem livres no ambiente, né? Eles são encontrados em rios, lagos, em ambientes úmidos, então eles têm uma vida livre. Quando eles são parasitas, eles estão parasitando outros organismos. Eles podem ser eucariontes, quer dizer o quê? Eles apresentam uma membrana nuclear, né? Diferente lá do reino Monera, né? Eles não tinham uma membrana nuclear, o seu DNA era solto no citoplasma. A partir deste reino e todos os outros, né, a gente vai ter organismos eucariontes. Além da membrana nuclear, a quantidade de organelas também aumenta, né, a partir desses grupos aí. Nós vamos ver 4 tipos de grupos desses seres vivos. Por que 4 tipos? Porque eles são classificados aqui no nosso estudo conforme a sua locomoção. Então, dependendo da sua forma como eles vão se movimentar, eles vão ser classificados, tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, os risópodes, certo? Que vão apresentar ali pseudópodes, como as amebas. Professor, o que é isso? Eles não têm uma estrutura específica para a locomoção, eles simplesmente fazem projeções do seu citoplasma, certo? Então, eles criam falsos pés, falso, podes, pés, ok? Então são falsos pés, eles fazem essas projeções e eles conseguem então se locomover, né, em todas as direções ali, fazendo essas projeções. Depois a gente vai ter um outro grupo, né, o grupo do cilióforo. Aqui a gente vai encontrar os ciliados. O corpo desse organismo, ele é todo coberto por cílios, como se fossem pequenos pelinhos. É como se você fosse imaginar, eu sei que a analogia vai ficar um pouco estranha, mas pensa num kiwi, ele é todo coberto por pelinhos, né? Então, os ciliados, eles são mais ou menos dessa forma, né? Então, eles têm corpos ciliados que eles batem ali de forma ordenada e saem nadando por aí. A gente tem como exemplo desses ciliados o paramécio, né? Tanto esse
quanto o outro organismo que eu falei para vocês, eles são de vida livre ou parasitas, tá bom? Depois a gente vai ter os flagelados, que fazem parte do grupo Mastigófora, tá? Esse grupo, eles são organismos, são protozoários que vão apresentar 1, 2, 3 ou mais flagelos, onde eles batem, né, esses flagelos e eles se movimentam, né? Então elas têm essa característica de movimentação pelo batimento dos flagelos, como o Trypanosoma é um exemplar desse grupo. E o último grupo que a gente vai ver é um grupo que não apresenta forma de locomoção. A gente fala que eles são os esporozoários, né? Também conhecido como apicomplexa. E a gente tem o Plasmodium, né? Um organismo representando esse grupo. Então ele não apresenta estruturas de locomoção. Tá? Então esses são os 4 grupos que normalmente são cobrados lá no 7º ano. Lembrando, essa aula é para o 7º ano, hein, galera? Não, eu sei que tem outros grupos, né, outras formas de locomoção ali, mas a gente não vai abranger todas elas. São esses 4 principais grupos aqui. Quanto à reprodução, professor, eles se reproduzem? Sim, eles se reproduzem. Eles podem se reproduzir de forma assexuada, por bipartição. Como é que funciona? Vou deixar a imagem aí passando enquanto eu vou explicando para vocês. A bipartição, ele simplesmente vai se multiplicar, né? Lembra? Lá no reino Monera a gente já tinha visto isso. Então aqui nos protozoários também acontece. Então ele tem lá a sua célula, ele multiplica as suas estruturas, ele vai multiplicar o seu DNA, o seu citoplasma, a membrana cresce, ele se divide e forma 2 organismos novos, tá bom? Então a gente tem a bipartição ali, cisparidade, né? Divisão binária, basicamente a mesma coisa. E a gente também tem reprodução sexuada por conjugação, exatamente, né? Alguns organismos, né, como o paramécio, né, eles se juntam, eles formam uma ponte, né, citoplasmática, né, eles se comunicam, eles juntam as suas membranas plasmáticas e trocam material genético. Trocou material genético? Reprodução sexuada. Lembra, na assexuada não se troca material genético. A gente também tem a questão da importância, então tem importância médica, importância ecológica e também tem importância econômica, né? Lembrando que esses organismos, eles causam diversas doenças, né, que podem afetar os seres humanos e outros seres vivos também, tá bom? Eles também servem, né, na produção de determinadas substâncias na indústria, né, ajudam ali, por exemplo, na produção de substâncias abrasivas, certo? Também tem a questão de serem utilizados, né, lá os fragmentos. A gente vai ver isso mais no grupo das algas, tá? Que formam ali algumas estruturas mais rígidas que podem ser utilizados ali como minerais, tá bom? A questão que eles servem como alimento para outros seres vivos, né, dentro de uma cadeia alimentar. Nós também vamos ter a questão da respiração. Essa respiração pode ser aeróbica, certo? Com a presença do gás oxigênio. E a respiração também pode ser encontrada em alguns outros organismos, respiração anaeróbica, onde não se utiliza o gás oxigênio. Professor, já que eles causam tantas doenças assim, como que a gente pode evitar? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, né, eles são muitas vezes parasitas de alguns vetores, de alguns insetos. Então seria interessante evitar o contato desses insetos, colocando telas nas janelas, né, nas portas, evitando construções de pau a pique, né, daquelas casas feitas de bambu com barro, né? O barbeiro, por exemplo, né, adora esse tipo de construção e ele também acaba causando algumas doenças. Então, evitar as picadas é a primeira delas. Depois a gente tem a questão da higiene, do saneamento básico, né? Muitos desses organismos eles acabam infectando outros seres pelo consumo de alimentos mal lavados, por exemplo. Então, alimentos crus, né, que normalmente a gente come sem ir para um preparo, sem ir para o fogo, né, eles têm que ser sempre higienizados, né, utilizando sanitizantes. Eles têm que ser muito bem cozidos, fervidos, a água tem que ser tratada, né, tem que ter a presença do esgoto. Então, eu sei que higiene básica nós conseguimos fazer em casa. Muitas pessoas do Brasil não têm acesso a, por exemplo, saneamento básico, né? Ali um esgoto,
água tratada, né? O tratamento de esgoto ali, né? Às vezes fica tudo a céu aberto, às vezes fica tudo próximo, de repente, a uma plantação que você tenha, ou a rios e lagos, e isso acaba contaminando muito a população e gerando muito prejuízo, tá? Então essas são algumas das medidas que podem ser feitas para evitar, né, se contaminar. Ok, galera, essa foi a nossa aula sobre protozoários. Eu vou deixar aqui no finalzinho uma tela com um resumo que eu fiz para vocês de todas essas informações. Vou disponibilizar também esse mapa conceitual, vamos dizer assim, lá embaixo no link aqui embaixo do vídeo, tá? Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, né, deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, né? Compartilha com os amigos, dá essa força, porque assim a gente sabe que vocês estão gostando e a gente procura fazer cada vez mais vídeos explicando esses conteúdos para vocês, ok? Obrigado e até mais!